E passando aqui só pra lembrar pra vocês a promoção da Liga Digimon aqui, ó, tá aqui, ó. Você concorre a 24 dessa caixinha aqui maneira, isso mesmo. Já sabe como é que você concorre? A cada R$100 de compras pelo Marketplace da Liga, você ganha um cupom. E usando o cupom Ritual Master, as suas chances dobram, beleza? Então imagine, você vai lá, compra suas cartas com conforto e segurança e ainda participa dessa promoção. Coisa boa demais. Então vai lá, participe e ajude esse humilde canalzinho, né? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Lucas. Eu ganhei o último torneio do Baratas Cup, fiquei em primeiro lugar. Vou mostrar aqui minha decklist pra vocês. 4 ovos da versão 2 do Tsunomon. É um ovo muito bom, tá? Vou tirar um brilho aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Esse ovo aqui em si ajuda muito quando você vai estar com o Temer, né? Que é o próximo da lista, que é o Analog. Porque você coloca a carta oficial, ou até mesmo com efeitos do próprio Digimon que você faz treine, ou quando você ativa o efeito o Endigivolve do Digimon, você consegue diminuir o custo, né, da Digivolução. Uma carta muito forte. 4 Analogs. Os efeitos do Analog do início do turno, em qualquer DM coloca uma carta oficial, né, que aí depois disso você pode trigar o segundo efeito, que é quando a carta oficial é colocada, você diminui o custo em 1. Você ganha 1 de memória, e se você tiver 7 ou menos cartas na mão, você faz a draw, e no efeito do turno do oponente você dá o reboot, né? Caso você tenha um Digimon, não um DM, com carta oficial, aí você tem o efeito reboot. Isso é muito bom, tá? Porque na DM especificamente. Um Dave só, infelizmente só tem um. É um setter, e logicamente também revela 3 cartas do topo do deck, adiciona um Digimon azul e um verde, certo? E para buscar Vigimon, para buscar Garurumon, Gabumon, Betamon, essas cartas, Metalmamemon também são importantes. E não busco o Vada, infelizmente, nem o Blitz, mas ajuda muito contra as cartas, inclusive me ajudou a buscar o Invisi e o Omnimon em um certo turno, me ajudou muito. O Analog, né, é X1, eu uso 2 dele porque eu prefiro mais 2, porque se eu botar 4 já testei e fica muito rápido o duelo, certo? E isso é muito importante lembrar, que os duelos, não é um duelo, é que minhas cartas são trachadas rapidamente, né? Porque se cada analog você for focar, vai ser 12 cartas, se você tiver 4. 12 cartas, que das 12 uma vai para sua mão, a outra, as duas são trachadas. Então 12 cartas de 50, você fica com 38 cartas no deck, a depender do que você já tenha na mão, isso já desconta muita coisa, certo? E o efeito dele também de ganhar memória e botar um ovo acaba sendo muito importante, mas eu uso mais mesmo pelo efeito de buscar cartas que eu não consigo ter alcance com meus DMs, que é importante pra mim, que é o Minimon, o Invisimon, outras cartas que vão aparecer depois, tá bom? O Meet, tô usando 2 Meet só, é importante esse Meet, muito importante em alguns duelos, por isso que eu uso 2, e também porque não tem nada mais importante pra colocar no lugar. E pra DM, tá? Por quê? Porque o Meeting, se eu tiver na minha Security, se eu tiver na minha mão, eu não tiver mais fazer, eu uso o Meet. No próximo turno que eu feito o DV, Digivolvu para um Vader, ou até mesmo para um Mantemon com um custo reduzido. E isso é muito importante. E no Vader, lembrando que se você for Digivolver para um Digimon que não tem nenhuma carta oficial, se você ativa o Meet, automaticamente, se for versão 2, o Vader vai entrar de graça em vez de entrar por 3. Ou no caso, exceto, né, pelo fato de que se não for o Vigimon vai acabar diminuindo o custo um pouco mais. Black Scribble é uma carta extremamente importante nesse deck, porque além do Analog, certo, com a Black Scribble eu consigo buscar um Invisimon e o Blitzcrank do Trash. Isso é importante. As pessoas ficam às vezes me questionando, pô Lucas, mas se você tiver na SEC uma Black Scribble, que aconteceu até ontem, e você não puder botar nenhum level 3 porque nenhum dos seus level 3 é preto. Cara, eu prefiro 1000 vezes ter um Invisimon na minha mão. Muitas das vezes eu prefiro ter um Invisimon, porque eu consigo subir pro Vader muito rápido. E tem uma Black Scribble na mão. Ou até mesmo uma Black Scribble no campo e eu poder voltar um Invisimon pra minha mão, do que botar um level 3, que não vai fazer nada, porque literalmente não tem um level 3 que seja pra DM atualmente. Se tivesse, seria importante ter uma Black Scribble mais ainda. Mas como não tem, é importante ainda assim. Eu poderia focar no azul, né? Mas como tem o Blitzclaymon, já teve situações que eu usei essa Black Scribble, ajuda também.
principalmente com Vada e o Metamon, que é o top end. Agora vamos aqui aos hooks, né? Vou tirar eles daqui para mostrar a vocês. Eu estou usando 4 Gabumons, tanto pelo Jamie como pelo efeito on play, certo? É importante esse Gabumon, principalmente quando você quer colocar a carta Face Down, seja nele ou em qualquer outro DM que você tenha, versão 2. Na verdade, não necessariamente versão 2, mas qualquer DM Trite que você pode colocar a carta Face Down. E lembrando que é um efeito obrigatório, então você não tem o que escolher. O Betamon, eu uso 4 do Gabumon, 4 do Beta, não sei se foi 4 do Gabumon, mas enfim, esse Betamon tem o nome Jamie. Assim, as pessoas questionam, seria muito Jamie. Cara, dependendo do que eu use, né, eu prefiro ter a garantia de bater na sec. Por enquanto é isso, não vi um outro Hulk que seja importante para tirar o Jamie. E o Betamon ele é o único Digimon DM que tem Jamie e tem Train. Então eu consigo fazer o Train na Bleed, o cara vai ajudando muito. O Erekmon, outra carta que eu vou ser sincero que eu poderia cortar se existisse uma outra versão 2, porque ele só diminui o custo, né, na segurança, mas ela tem Train, então acaba que eu uso mais pelo efeito do Train do que isso aqui, né? Diminui o DP na segurança quando vai atacar. Beleza. Agora vamos para os próximos. Vigimon. Essa carta é extremamente importante. É a carta mais valiosa para mim em termos de para subir pro Vada. O Vada é bom, mas sem o Vigimon o Vada é quase nada. Principalmente quando ontem eu botei 2 Vademon no campo contra um oponente. Não lembro qual foi o duelo. Não, desculpa, a parte da batalha. Mas eu consegui, por causa desses 2 Digimon, consegui tirar um Tamer, um Digimon do oponente e Digivolve 2 Digimons do oponente. E isso é muito, muito forte, principalmente se eu não tiver nada para fazer e tiver sem Digimon e tiver muitas cartas no trash, inclusive 2 Vademons. Porque eu tava com, acho que tava com 4 de memória, tava com 3 de memória, eu tava com Tamer do Analog da X9, botei os 2 Digimon. Aí ativou os efeitos dos 2, ativei o efeito do Analog para recuperar a memória e em vez de passar com 3 para o oponente, passei com 2. Então já ajuda bastante. E com os 2 em campo dá para fazer muita coisa no retorno. Principalmente porque o Vada tem um efeito Fragment, então acaba ajudando muito. Garurumon, outro que tem Jamie, pode ser substituído se você quiser, principalmente agora com Mineral, né? Que está muito nas vocals, você pode substituir pelo Angemon. Eu não uso o Angemon nessa lista, preferi manter ele, por mais que tenha Mineral. E eu tenho enfrentado, mas eu consegui ter um bom rendimento contra ele, porque eu tive sorte de algumas situações contra o meu oponente. Mas enfim, o efeito de colocar uma carta da minha mão, face down, e tirar cartas da stack da digivolução do oponente por cada carta aqui, por cada carta face down que eu tenha, e isso não é para um Digimon, eu posso escolher qualquer Digimon do oponente, até quantidade. Então se tiver 5 Digimons lá e cada um tiver uma stack e ele tiver como tirar dos 5, ele tira. É muito importante isso. Kabuterimon, que é uma carta muito boa quando você quer atrasar o lado do oponente, para não deixar o Digimon do oponente suspender. O que ele faz é basicamente colocar a carta na mão. Todos os Digimons da versão level 4, exceto o Vision, eles fazem isso, tá? Level 4 de DM, exceto os Trash Digimons, né? Eles fazem isso, que é pegar uma carta da mão, colocar face down, né? A maioria deles, às vezes também eles fazem do topo do deck, né? Que é se não me engano, o Gleamon. Mas enfim, todos eles fazem isso de colocar uma carta face down, seja da mão, do deck, enfim. Exceto os level 5 que pegam no trash apenas. Aí ele ajuda a suspender e na próxima mão suspender de fase, o oponente não pode suspender novamente. Não pode suspender novamente, né? Deixa eu ver aqui agora, mostrar pra vocês agora o meu As, né? Meu As, que é o Vademon. Cara, o Vademon é uma carta excepcional. É maravilhosa, mas ela não funciona, não existe sim o Vigimon. Certo, como eu falei. Fragment 3, onde envolve um ataque, trachar, né? A carta do virada para baixo e voltar uma carta do oponente. Isso é muito forte. É além do efeito de herança dele que pode redirecionar o ataque. E é o Digimon completo, porque entra por 0, dependendo da quantidade de cartas que você tem face down, né? 3 ou 4, dependendo do Digimon. Se for um Vigimon, por 3.
se for um DM versão 2, né? DM Trite, no caso, custo 4. Mas aí tem aqui, ó, versão 2, diminui o custo por cada carta face down. Aí, enfim, ele entra de graça. Muito bom. É uma carta excepcional. O Metal Mamemon, também eu gosto muito dele, por mais que eu só use 3, né? Porque eu só tenho 3. E também está sendo até mesmo bom usar 4 dele, principalmente contra a mineral. Ele é uma carta muito boa. Cara, ele salvou um dos duelos meus hoje por causa disso. Consegui voltar, se não me engano, o Rude de Matheus Santana por causa dele. Voltei pro fundo do deck, então acaba que é uma carta muito forte. E ele comba muito bem com o Garurumon, porque o Garurumon tira as cartas e tira também. E é isso, né? Volta pro fundo. E aí pega a carta do Trash, como eu falei, né? Os level 5 pegam a carta do Trash, exceto os que desenvolvem pelos Trashmons, que tem uma mecânica diferente. Um Skullgreymon, todo mundo fala, pô, mas isso aqui é do Chimeramon. Não, mas é a versão 2. O Skullgreymon também eu utilizo mais pelo fato, tanto do Wonder Version dele, seja daqui ou daqui, que só comba com o Blitzgreymon, que não funciona com o Invisimon, porque ele é roxo, mas eu uso mais pelo efeito de recuperar a carta do Trash. E também para mandar a carta pro Trash. Então eu consigo recuperar qualquer DM, qualquer Digimon DM do Trash por causa do Skullglade. Eu não recupero Invisimon, não recupero o Minimon, ou Invisimon, não recupero o Invisimon apenas, mas o restante eu consigo recuperar. Agora vamos para os level 6. 2 Blitzglade Ace, que vou ser sincero, eu ainda não vi necessidade de botar mais um, por mais que seja muito forte, e eu vou ser sincero, entre todos os Aces dos DMs, ele está em primeiro lugar. Em segundo fica da versão 4, que também é muito importante, muito forte, mas só funciona realmente com a versão 4, pelo efeito de block e retaliation. Agora, o Blitzglade também eu estou usando mais porque eu posso fazer, né, DNA para o Minimon. E nessa lista minha aqui que eu criei, nossa, é perfeito junto do Invisimon, que é o próximo da lista. O Invisimon ele comba muito bem com o Vader. E ele também pode combar com o Metal Mamemon, caso eu quiser botar mais cartas em cima, né? Mas com o Vader é perfeito, porque literalmente eu faço ele por cima do Vader, bato, ele retorna para top sec, bottom sec, e aí no final do turno o oponente ele volta, mas o Vader tá lá em cima, e o Vader é muito forte sozinho. O Vader é mais forte sozinho do que com o Invisimon por cima, porque o Invisimon literalmente ele não tem nenhuma proteção, o Vader já tem Fragment. E o meu maior Extender, que eu considero aqui eu considero esses combos aqui Extenders, combos adicionais, né? Não sei se o termo ideal é esse, mas o Minimon. Cara, você ter o Invisimon e o Blitz em campo é literalmente você fazer o Minimon. E você tem o Invisimon, sempre quando ele sai e volta no final do turno do oponente, você já tem o Invisimon. Então aí você vai lá, bate, você já vai saber qual a carta do topo da sec do oponente, você pode bater com o Invisimon, com outro Digimon, e depois disso descer um Blitz. Com o play mesmo. Que aí no final do turno, você vai gastar com 7 de memória, você faz um Minimon, e o Minimon ataca com sec mais um. Então você tira 1, 2, 3 secs, e se você tiver o oponente tiver só uma sec só, como aconteceu ontem, eu bati com o Invisimon em cima de um Vader, tirei ele, depois botei outro Invisimon por cima, tá com 6 de memória, ele ficou com 0, aí depois disso eu desci o Blitz, o oponente não tinha mais sec nenhuma, só fiz matar, e ajuda muito. Então essa aqui é a minha lista. Ela não é difícil de entender, é muito simples. Esse deck é muito divertido. Esse é o Minimum aqui, eu agradeço por ter essa versão, é muito lindo. Eu sempre canso de mandar pro pessoal falar como é que eu consegui, né? Mas é isso. É isso aí, galera. Esse deck aqui eu tenho jogado já uns 6 torneios com ele até agora. Eu me arrependi, também não joguei com outros decks ainda, porque os correios estão me atrasando, mas eu estou me divertindo bastante. E finalmente consegui ficar em primeiro lugar no torneio de Baratas Cup, primeira vez que eu fiquei numa loja no Shopping da Bahia. Recomendo para quem não conhece, quem deseja ir para lá, é um ambiente muito legal, muito divertido. E foi o primeiro torneio, e o primeiro torneio duplo, né, com premiação dupla. Então valeu muito a pena ter usado esse deck, eu não perdi nenhuma, foi 4-0.
Minha única dificuldade mesmo sobre as matchups que eu tive foi contra Matheus Santana e contra John, porque eu fiquei com medo de descer um minimum, que tava com pouca sex, mas aí não conseguiu chegar no minimum, tive essa sorte também. Mas aí tinha muita carta em campo, mas eu tinha um minimum. Ele não tinha um minimum, mas eu tinha. Então foi uma disputa no final um pouco acirrada e eu consegui ter a melhor play, né, também. E é isso. Meu último duelo também foi bem divertido contra Gabriel, foi bem legal. E foi mais, eu tive um controle maior do deck do que com o Magnetic Dramon. Mas foi muito divertido todos os duelos, com o Pedro também. Também foi bem legal, mas eu tive um controle também, já conheci o deck dele, que era o Galaxy. E é isso. Todas as matchups foram bem divertidas. Eu desci um minimum 2 vezes. Com essa decklist eu consigo descer no minimum. E como eu falei, o Extender nem é obrigatório ganhar com ele. Posso segurar o jogo com Invisi ou com Vader. Dá pra ganhar com Vader apenas. Só com Vader você consegue jogar esse jogo em si. Então, o minimum é mais um Extender que eu gosto de usar porque ele não atrapalha muito. Só 2 cartas apenas. Porque se você fosse usar, você poderia usar Invisimon e Blitzcrank aqui no top, acabou. Porque você ainda teria as mesmas temáticas. Eu só uso o Minimon mesmo porque eu gosto do deck. E ele no deck funciona bem. É a única versão DM que eu considero que funciona. A versão 1 não funciona. Não é uma boa ideia. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Um forte abraço.